Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Acabamos de entrar na última semana da campanha eleitoral que nos vai levar no próximo domingo, dia 18, àquilo que são as legislativas de 2025. Obviamente, na medida em que é necessário dar voz às diferentes propostas eleitorais, o Isto é o Povo a Falar tem recebido aqui todos os partidos com e sem assento parlamentar e ouvido as suas ideias para um Portugal diferente. Hoje é a vez do partido Nova Direita e o representante do Nova Direita hoje é o Júlio Gurgel Ferreira. Muito boa noite, Júlio. Muito obrigado por estares aqui connosco. Antes de mais, talvez uma coisa que podes não te lembrar foi precisamente nessa cadeira que a Ossanda Liber anunciou a formação do partido Nova Direita e é então com muito, com algum, não digo saudosismo, mas com alguma alegria que recebemos aqui vocês e cá estamos nós de novo em mais umas eleições. Mais umas eleições, é verdade. E se bem que muita gente já previa que isto iria acontecer, né? Portanto, quando vimos que haveria um governo minoritário, mas a maneira como aconteceu é que se calhar não foi a maneira que toda a gente esperava. Não? Pensaríamos que talvez fosse por não ter conseguido encontrar a maioria no Parlamento para aprovar o orçamento ou por algum outro motivo, mas vendo que foi uma situação pessoal e familiar que nos trouxe este momento, só nos entristece a todos, sem dúvida. Haveria na visão da Nova Direita, haveria alguma outra possibilidade que não fossem estas eleições legislativas em ano de eleições autárquicas e no ano anterior às eleições presidenciais? Haveria, né? Bastava as pessoas que nos governam, antes de entrarem para o governo, terem certeza que as suas situações pessoais e familiares estavam revistas e que estava tudo tratado. Isto tem a ver com responsabilidade cívica, responsabilidade civil para todos nós, não é? Portanto, quando deixam estas coisas correr até onde correu, e depois com a situação que aconteceu, obviamente que não haveria condições, até devia ter sido ao contrário, devia ter sido o Primeiro-Ministro a demitir-se, para ver se conseguiríamos manter o governo, porque Portugal agora está parado, não é? E estes 25 milhões de euros que nós estamos a gastar nestas eleições é demais, porque, para de todos alguma nós. maneira, quem votou a AD não votou Montenegro, votou na proposta eleitoral. Votou no programa, não é? Portanto, se houvesse condições de haver outra pessoa que pudesse avançar com aquele programa, se calhar para os portugueses até seria algo, daria estabilidade. Para nós, Nova Direita, isto é uma ótima oportunidade para nós podermos entrar no Parlamento e começarmos finalmente a defender o direito das famílias e tudo o que esteja adjacente a isso. Não é? E começando por aí, talvez deixando para ti que tens estado na rua juntamente com os restantes apoiantes do partido, qual é que é o tema que mais vos preocupa atualmente? Habitação. Habitação, obviamente que a saúde, a educação, tudo está interligado, não é? Mas acreditamos que a habitação, se calhar, é talvez o ponto-chave que permite que, neste caso, restringe as famílias de progredirem, porque nós temos, como sabe, também temos um problema demográfico, não é? Portanto, as famílias não estão a fazer filhos, não é? E é difícil um casal criar família e querer avançar se não tiver uma casa onde habitar. É difícil um casal querer ter a vontade de ter filhos se estiver a morar em casa dos pais, não é? Portanto, nós acreditamos que a habitação é um problema, se calhar é um problema central e que afeta todos os outros pilares da família. Portanto, acreditamos que o problema da habitação deve ser resolvido. Que soluções é que vocês apresentam que vos possa distinguir até de outras correntes? Eu acredito que a questão da habitação é uma emergência nacional neste momento. Portanto, não é uma questão que se resolva com agora vamos construir e daqui a 4 anos, quando tiver tudo construído, as pessoas já vão passar a ter casa. Não, isto é uma questão que tem que ser resolvida neste momento. E nós temos realmente algumas medidas que nos podem ajudar a resolver. Portanto, eu já falei, por acaso, no debate, que a questão da habitação em relação à construção tem que se construir mais, melhor e mais rápido, e uma das maneiras que nós podemos fazer isso é através da construção modular. Não é? Portanto,
que já foi feito em outros lugares do mundo, já foi feito até aqui na Madeira, em vertical, obviamente, que é possível construir vários prédios em muito pouco tempo, com muito menos mão de trabalho, portanto, com menos pessoas a fazer ali, e a nível de custos, são custos maravilhosos para o que nós temos hoje em dia. Nós estamos a falar que o metro quadrado estaria à volta dos 2.000 euros, não é? Portanto, uma casa com 80 metros quadrados estaria à volta dos 160 mil euros, não é? Portanto, que é um preço para um T2, para uma família, comparativamente com os preços que neste momento estão no mercado, que são proibitivos, era algo que já permitiria que os portugueses pudessem comprar. Tu achas que, de alguma forma, por exemplo, os políticos têm a noção de que uma habitação de má qualidade como a que temos em Portugal, na realidade, não é só a qualidade de vida, mas é, por exemplo, é um custo acrescentado à saúde dos portugueses? Eu acredito no que estás a dizer, só não sei se os políticos realmente também acreditam nisto, porque isto, como eu disse no início, isto está tudo interligado. Está tudo interligado. Inclusive é também a saúde mental das pessoas. Não é? Portanto, uma pessoa que está a viver em casa dos pais até aos 35, até aos 40 anos, por não ter condições de poder ter a sua própria habitação, faz com que a sua própria saúde mental também esteja em risco. Não é? E também o risco das futuras gerações. Nós, neste momento, estamos mesmo numa crise demográfica em Portugal. As famílias, este ano, já tiveram muito menos filhos que tiveram o ano passado. E se isto continuar como continua, nós realmente podemos ter problemas sérios em relação à nossa cultura e ao que será o futuro de Portugal. Júlio, uma das coisas que eu vejo que os eleitores ou os cidadãos estão um bocado mais atentos é para este binómio, se é público, se é privado, como é que se situa a nova direita em relação à questão da habitação? Em relação à questão da habitação, nós, em modos gerais, é sempre menos Estado, não é? Portanto, em modos gerais, um partido de direita conservador é sempre menos Estado. Mas neste momento, com esta questão da habitação, nós não podemos deixar que a ideologia faça com que a gente não avance em relação ao que os portugueses precisam neste momento. E, portanto, nós acreditamos que o Estado deve ser promotor da resolução do problema da habitação, não construtor, porque o Estado não tem nenhuma empresa de construção, portanto o Estado nunca iria construir, mas o Estado deve promover esta questão através de dívida pública transitória, portanto é algo que o Estado investiria neste momento, não é? Portanto, e a partir daí, a partir da altura que as casas estivessem prontas, os portugueses é que arcariam com esse custo, portanto os 160 mil euros da casa, mais o custo do terreno, mais algumas coisas que possam estar no caminho, mas a pessoa depois é que pagaria a sua casa, portanto isto seria em articulação com os bancos, que já vimos que é possível. No tempo do Covid vimos que o Estado conseguiu que os bancos também participassem na questão das moras e, portanto, de aumentar, de cortar as rendas naquele momento e, portanto, é possível realmente negociar com a banca para resolver um problema de todos. É possível? Não. É imperativo que assim seja, para que os portugueses depois tenham capacidade até e qualidade para avançar. Vocês consideram uma emergência nacional a questão da habitação. Olha, nos últimos tempos, obviamente, a imigração também saltou para a linha da frente do debate político, não bate a gota com a perdigota, os números se batem certo num sítio, não batem certo no outro. A primeira questão é, Portugal sempre foi um país que recebeu bem. O facto de receber bem significa que temos que receber toda a gente? Aí é que está. Eu não meto a culpa nos imigrantes, não é? Porque os imigrantes, infelizmente, devido às condições que têm dentro do país, estão sempre à procura de algo melhor para as suas vidas, para as suas famílias. Eu meto a culpa é nos governos que permitiram que isto acontecesse. Não é? Antes de nós abrirmos as nossas portas, nós temos de ter a certeza que temos capacidade para receber as pessoas. Porque senão acontece como acontece neste momento. Não é? Nós temos pessoas a viver em situações completamente degradantes, não é? Portanto, abaixo até do limiar de vida humana que deve ser vivido. E isto tem tudo a ver com as condições que o país deu a estas pessoas. Estas pessoas estão desesperadas, vão para qualquer sítio que tenha portas abertas, não é? Portanto, viram realmente em Portugal um sítio onde pudessem ter capacidade, mas neste momento eles estão a vir completamente enganadas. Um imigrante que chega agora a Portugal, neste momento, como está, onde é que a pessoa vai morar? Não é? Se não tiver conhecidos ou familiares cá, onde é que a pessoa vai arranjar trabalho? Como é que a pessoa vai se legalizar com os processos todos que estão neste momento pendentes na AIMA? Portanto, estamos a vender uma falácia às pessoas, estamos a vender uma mentira. E estas pessoas depois vêm para aqui, vêm morar para a rua, o que cria esta desorganização que nós temos neste momento, colocam pressão na questão da habitação, colocam pressão na questão da saúde, que infelizmente nós não temos os meios necessários para conseguir albergar tantas pessoas. Nós precisamos neste momento cuidar dos que cá estão. A imigração tem que ser controlada, não pode ser desregulada como está. Achas justo que, por exemplo, este tema sempre que é abordado, que seja colocado um ónus de desumanização nos partidos, e neste caso no Nova Direita, que eventualmente proponha regular a imigração?
Eu acho que é o contrário. Isto é uma questão de humanização, não o contrário. Porque ao fazermos isto, nós estamos realmente a garantir que as pessoas, quando vierem, porque Portugal, vamos ter que construir um novo aeroporto, temos muita coisa, a questão das casas, portanto, nós realmente vamos precisar de pessoas que trabalhem. Mas isto tem que ser regulado, tem que ser com cotas, não é? Onde é que nós precisamos mais? Precisamos precisamos da agricultura agora. Quantas pessoas é que nós precisamos para garantir que a questão da agricultura temos pessoas suficientes? Olha, precisamos destas. Então abrimos cotas para a agricultura, depois abrimos cotas para a construção civil, para o que for preciso. Tem que ser tudo regulado e com regras. Portanto, se não houver regras, não há regras para ninguém. Portanto, isto é o princípio do fim. E nós não queremos isso de todo. Nós queremos ter... Isto é daqueles problemas que se resolvem em muito pouco tempo. Enquanto o problema da habitação realmente pode demorar um ano ou assim a resolver, este é daqueles problemas que temos que legislar, temos que garantir que a lei depois é cumprida e que garantir que também temos os meios necessários para garantir que a lei é cumprida mais tarde. Não é? Portanto, não só na questão da AIMA, mas também nas forças de segurança, para garantir que a lei tem que ser cumprida e vai ser cumprida. Olha, há algo que aconteceu recentemente, Júlio, foi o famoso apagão, não é? 28 de abril deste ano vai ficar, de alguma forma, na nossa memória coletiva. Vocês falam de soberania energética. Nós recebemos aqui o senhor engenheiro Luís Mira Amaral e ele diz que soberania, independência, cooperação, que já não vivemos num mundo em que estamos completamente isolados uns dos outros. Como é que nós podemos analisar essas vossas propostas dentro deste mundo que, de alguma forma, nos interligou também na energia? Eu concordo e discordo, tá bom? Eu concordo porque realmente nós vivemos no mundo global e precisamos de... Portugal é especialista em algumas coisas e algumas coisas que não somos e precisamos de importar. Mas em questões que são centrais à vida da população, nós temos que ser independentes. Temos que ser independentes, porque vimos o que aconteceu. Né? Houve um apagão que aconteceu noutro país e nós, aqui em Portugal, ficámos completamente dependentes e sofremos todas as consequências desse apagão. E depois teve que, à última da hora, tentar arranjar soluções, quando obviamente as soluções já deviam estar previamente arranjadas, neste caso previamente alinhadas, para que caso acontecesse uma emergência destas, nós tivemos a capacidade de fazer isto em menos tempo. Não se fez. E parece que em Portugal andamos sempre a correr atrás do objetivo, do prejuízo. Nunca temos a capacidade de prever o que as coisas possam acontecer e estamos sempre a reagir ao longo de 50 anos é sempre a reagir e nunca fazemos reformas estruturais que permitam realmente dar-nos sustentabilidade. E, portanto, a questão energética, neste caso... Mas de alguma forma não pensas que há a possibilidade de nós termos cooperação e quando essa cooperação falhar a nossa independência ou capacidade de sozinho, porque a questão tem a ver com o mercado. Se de facto a energia é mais barata em determinados momentos, num determinado sítio, também o consumidor poderia beneficiar disso, não é? Mas deixa-me fazer uma outra pergunta. Se fôssemos nós a produzir esta energia e ainda ficasse mais barato, isto não seria melhor para todos? Ok. Então vamos à proposta que muitos países estão novamente a adotar e que nos faz viajar até à década de 60 e ao movimento hippie, que é a energia nuclear. Essa é uma das energias que vocês apostariam? Sem dúvida, sem dúvida. E deixe-me dizer que neste momento temos muito mais informação do que tínhamos anteriormente. E temos vários estudos que dizem que a energia nuclear é uma energia limpa, não é? E que é sustentável. E todos os riscos, todos os riscos que possam existir em relação à energia nuclear são falhas humanas, não é? Portanto, que nós sabemos. Mas a verdade é que nós aqui em Espanha temos uma central nuclear. Acontecer alguma coisa em Espanha, nós também vamos levar com os efeitos de algum acidente que possa acontecer. Portanto, entre risco e não risco, nós podemos muito bem produzir energia nuclear em Portugal. Isto seria, em primeiro lugar, com investimento estrangeiro, portanto não custaria nem um cêntimo ao Estado. Portanto, nós temos já vários estudos e vários institutos que têm feito estes estudos, como é que poderíamos realmente ter energia nuclear em Portugal e uma energia mais barata para todos os portugueses, mais constante, mais estável e depois que nos permitisse também exportar essa energia e, portanto, vender... da cooperação, como falou, e muito bem, isto seria ótimo para todos, não é? Portanto, nós estaríamos a produzir energia em Portugal, estaríamos a criar riqueza para o nosso país e riqueza essa que depois seria distribuída para os portugueses. Quando a cooperação falhasse, nós tínhamos respostas para colmatar, por assim dizer, essa... A nossa e a dos outros, não é? Porque nós queremos exportar, nós queremos criar riqueza, não é? E, portanto, não é só a questão da energia. Eu vou-lhe dar um exemplo também. Na questão do apagão, eu vi o bastonário da ordem dos medicamentos
das farmácias, que disse que os farmacêuticos que os medicamentos acabariam em 24 horas, a reserva de medicamentos. E nós, Portugal tem os melhores cientistas, nós temos das melhores escolas, dos melhores estudantes que infelizmente vão trabalhar para fora. Porque é que nós não podemos também fazer? Porque é que nós não podemos também investir na questão farmacêutica? Podemos sem dúvida. E as reservas davam para mais 24 horas, porque é que nós não temos capacidade para ter reservas para um mês, para 2 meses? Não é? Portanto, nós neste momento estamos completamente dependentes do exterior. E se acontece alguma coisa, somos nós que vamos aqui sofrer. Nós temos que produzir mais, temos que fazer mais, não só para nos precaver, mas também para criar riqueza para o nosso país. E nós acreditamos que não é aumentar os salários que vai ajudar, não é pôr pressão sobre a classe média, empobrecer a classe média para ajudar as outras classes que nos vai ajudar a crescer e progredir como país. Nós precisamos, todos, não é só as empresas, mas as pessoas também, nós todos precisamos de produzir mais, criar mais riqueza, para depois ser redistribuída. Vamos aproveitar e ficamos então, de facto, aqui neste questões económicas, porque uma das vossas propostas também é reindustrializar Portugal. Em que sentido e como é que, de facto, isso também pode ser alavanca para um crescimento económico? Eu aproveito também para introduzir aqui a questão do mar, que é algo que é muito importante para nós. Portugal é rodeado, nós temos cada das maiores áreas, zona exclusiva económica que nós devíamos estar a trabalhar. E neste momento, se nós formos ver o PIB, é 5% vem do mar. É muito pouco para um país que está completamente rodeado do mar. Muito, muito pouco. Então nós temos que virar-nos outra vez para o mar. Porque se calhar, das nossas maiores potências e das nossas maiores riquezas. Não é? Nós temos muito que nós podemos fazer. Em relação ainda à energia, porque é uma energia que é muito mais constante, a energia das ondas, das marés. É muito mais constante do que, se calhar, a energia solar, por exemplo. E que nós podíamos também estar a investir. E, portanto, nós, em Portugal, há muita coisa que nós podemos fazer em relação à economia, para melhorarmos a economia. Mas parece que quem lá está... A economia do mar. A economia do mar, sem dúvida. Júlio, mas isso leva-nos a uma situação que eu ainda me recordo com alguma surpresa. E isso depois elenca com as questões de Bruxelas e da soberania dos países. Porque Bruxelas nos mandou abater a nossa frota pesqueira. E concorda? Houve decisões... Não, a única coisa que eu pergunto é se Bruxelas já toma estas decisões, como é que nós podemos reverter isto, não é? Nós temos que reverter isto. Eu peço imensas... Isto é daquelas coisas que me causa até deixa-me algum desconforto sempre que eu falo nisto. Então nós não vamos defender o nosso país, não vamos defender aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa economia. Em prol de... Nós já vimos que, por exemplo, agora neste último Orçamento de Estado, que com Bruxelas conseguimos negociar, aumentar um bocadinho mais a nossa produção em relação à economia do mar. Porquê é que nós não fizemos isto há mais tempo? Porquê é que nós não somos mais agressivos em relação a estes temas, quando tem a ver a vida da nossa população? Então nós vamos baixar a cabeça e deixar que sejam outras pessoas e outros organismos a mandar no nosso país? Eu acredito que não. Eu acredito que nós temos muito mais poder do que aquilo que nós pensamos que temos. E que é possível nós lutarmos pelos direitos dos portugueses. E este é um direito que nós temos. Nós podemos desenvolver a nossa economia. E não estamos só a falar na economia do mar, estamos a falar também na agricultura, não é? Porque nós temos, infelizmente, limites de produção. E são limites que não nos deixam crescer mais. E, portanto, nós temos que lutar por nós, temos que lutar pelos nossos direitos. E aí é uma daquelas coisas que nós, ao entrar na Assembleia da República, vamos fazer com toda a força. É lutar pelos direitos dos portugueses, pelos direitos das famílias dos portugueses. Então achas que, de alguma forma, existem acordos com instituições internacionais que têm que ser revistos? Têm que ser revistos, sem dúvida nenhuma. Têm que ser em prol de Portugal. Sem dúvida nenhuma. Eu não digo com isto que nós vamos chegar lá e vamos dizer, não, vamos fechar a porta a tudo. Não, claro. Obviamente que não. Isto é diplomacia. É uma questão de negociação. O que é que nós podemos dar para depois receber aquilo que nós precisamos de receber para poder lutar pela nossa economia. Portanto, é necessário que estes assuntos estejam em cima da mesa e que haja um partido que traga estes assuntos para cima da mesa, e a Nova Direita é exatamente isso que queremos fazer. É trazer estes assuntos para cima da mesa ao entrar na Assembleia da República para garantir que depois todos nós vamos ser recompensados por esta luta. Muito bem. Júlio, a questão da corrupção, especialmente do abuso de poder, ou mesmo a utilização de cargos públicos para fins privados,
está em cima da mesa, foi isso que fez cair um governo de maioria absoluta, foi de alguma forma isso que fez com que nós agora estejamos dia 18 novamente em eleições. O que é que há de propostas e como é que a nova direita se propõe de facto a combater este flagelo de 18 mil milhões de euros anuais? Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Eu aproveito também para introduzir este tema porque isto foi o que me fez voltar à política, não é? Foi a questão do serviço público. E serviço público é muito mais do que apenas desempenhar um cargo político. Serviço público é colocar os interesses da população à frente dos nossos próprios interesses, à frente dos nossos interesses familiares, à frente dos nossos interesses pessoais. Isso é serviço público. Na minha vida, eu desde tenra idade que sempre tive o serviço como bandeira para a minha vida, que sempre me guiou. Eu servi uma missão humanitária em Moçambique durante 2 anos, servi aqui para a minha comunidade durante 5 anos como bispo aqui da igreja da minha comunidade em Queluz e portanto eu sei o que é serviço. Eu sei o que é deixar os nossos assuntos de parte, os nossos assuntos familiares, colocar todas aquelas coisas que nós sabemos que são importantes para nós, mas que durante o tempo que estamos a desempenhar aquele papel de serviço à comunidade, que nós temos que perceber que a comunidade está em primeiro lugar, que o país está em primeiro lugar. Isso é serviço público. E infelizmente nós temos vivido e experienciado e vivido uma classe política que infelizmente os interesses partidários estão à frente dos interesses da população. E há muito pouco sacrifício pelo país. Júlio, deixa-me colocar isto em cima da mesa, uma vez que já vi que tens esse conhecimento e acho que é importante também para os nossos telespectadores entenderem isto. A Bíblia menciona que os governantes devem ter em conta o bem-estar das populações e dos povos. Achas que isso se perdeu? Perdeu. E eu até posso lhe explicar porquê. Infelizmente, nós temos uma classe política que vive numa bolha, não é? Que infelizmente a maior parte começa desde muito cedo, portanto nunca teve aquela experiência realmente de estar no mercado de trabalho, ter dificuldades na vida e portanto vivem naquela bolha onde realmente os problemas são diferentes dos problemas que as pessoas normais vivem e costuma-se dizer que quem não sente não é filho de boa gente, não é? E, portanto, e as pessoas que realmente sentem os problemas, que vivem com os problemas a cada dia, e eu vivo com os problemas a cada dia, eu ando de comboio, eu ando de transportes para ir trabalhar, eu passo as dificuldades que as pessoas normais passam e portanto estes assuntos são realmente de extrema importância para mim. Eu podia muito bem estar sentado no meu sofá, como decidi há muitos anos atrás, quando abandonei a política, continuar sentado no meu sofá, mas neste momento nós vivemos uma situação que é uma emergência que pessoas boas, que infelizmente, devido ao escrutínio e devido à questão da política hoje em dia, as pessoas boas não querem vir para a política, não querem se meter nestas situações e, portanto, nós temos cada vez mais as pessoas boas a ficarem em casa sentadas descontentes e eu era uma delas, portanto não posso falar contra os outros que eu era uma delas e que agora eu sentia a necessidade de vir cá para fora, porque se não houver ninguém a lutar pelos meus direitos e pelos direitos dos meus filhos, dos meus familiares, então quem é que o vai fazer? Não é? Portanto, esta foi uma das razões que eu voltei à política e felizmente tive o convite da Presidente Ossanda, que é uma pessoa excepcional, uma mulher maravilhosa, que eu sigo-a plenamente, que é isenta principalmente, que é daquelas coisas que falta muito na política, é pessoas isentas, sem telhados de vidro e, portanto, agradeço muito o convite da Presidente Ossanda para realmente vir defender as cores do partido e defender o nosso país. Portanto, isto eu acho que é muito importante e é uma mensagem que eu também deixo para os políticos portugueses hoje em dia, que, por favor, vamos pensar na população. Vamos pensar nos problemas que a população vive. Independentemente destes políticos não estarem a passar pelos mesmos problemas, por terem vidas mais desafogadas e mais tranquilas, mas, por favor, vamos pensar nas pessoas. Os interesses do partido não estão à frente, não podem estar à frente. Não estão, porque os interesses do partido de alguns, ou seja, o interesse da escola pública não interessa porque o filho vai para a escola privada, os interesses do SNS não interessa porque quando eu tenho uma dor vou a um hospital ou a uma clínica privada. Júlio, olha, tu mencionaste há pouco a família e eu tenho visto que na campanha tanto tu como a Sanda têm falado muito de voltarmos a ter uma família nuclear onde, digamos, os pais são aqueles que conduzem, digamos, o futuro dos seus filhos. Sem dúvida. E um dos nossos lemas é proteger a família, é proteger Portugal.
não é? E nós temos muitas medidas, e como já viu o nosso programa, para ajudar realmente a proteger a base familiar, não é? E uma delas, por exemplo, é uma licença de maternidade ou de paternidade muito maior do que aquela que temos hoje em dia. Nós temos, obviamente, que isto é uma escolha de cada um, não é? Portanto, cada um tem a possibilidade de escolher se quer voltar ao trabalho, se quer ficar com os filhos em casa, portanto, cada um tem a sua própria liberdade. Mas neste momento nós temos algo que nos restringe a liberdade, não é? Portanto, a questão dos 4 meses, ou neste momento os 6 meses, que até agora ainda não, estamos há um ano à espera que isto entre em vigor, de ter os 100%, o salário 100%, pelo menos durante os primeiros 6 meses da criança, isto é algo que é fulcral, não é? Portanto, qual é a mãe que... Eu tenho um núcleo muito grande à minha volta, que infelizmente tiveram que voltar a trabalhar muito rápido e eu vi o sofrimento daquelas pessoas a ter que deixar um filho de 4 meses na creche, não é? E ter que passar por esta situação. Isto, obviamente, que os pais que querem cuidar dos seus filhos e querem criar os seus filhos, é um entrave. E uma das nossas campanhas é uma licença de maternidade ou paternidade a 24 meses, não é? Portanto, obviamente que isto tem o seu senão, e isto depois teria que entrar numa negociação, e a partir da altura que nós entrarmos no Parlamento vamos negociar com os partidos, porque nós queremos mesmo que as mães e os pais possam estar mais tempo com os filhos, porque este núcleo familiar fica muito mais fortalecido, muito mais fortalecido. E para além de depois também retirar uma pressão às creches, portanto, neste momento, infelizmente, a pressão é muito grande sobre as creches, há muitas crianças e há poucas creches para o que nós temos, e portanto é muito difícil para os pais, e portanto esta medida seria uma medida que os pais ou as mães a ficarem mais tempo com os filhos em casa aliviaria um bocadinho também a pressão em relação a esta parte das creches. Uma vez estamos a falar em famílias, vamos falar de um dos setores que também mais tem tido embates com a família, e é surpreendente que na educação nós estejamos a ver que algumas famílias, de facto, têm os seus filhos desprotegidos. Como é que vocês olham a esta tentativa ou, de alguma forma, a este conflito que tem existido entre duas instituições que deviam dar a par? Isto é daquelas coisas que, como pai, deixa-me muito preocupado, não é? E até em alguns momentos até me envergonha um bocado. Porque quem tem a responsabilidade de educar os filhos não é a escola, são os pais, não é? A escola o que faz é ensina matemática, português, geografia, dá conhecimento às crianças, mas não é a escola que vai educar o meu filho. Não pode ser, não é? Portanto, a minha base familiar é uma, portanto, eu tenho muitos pais que falam connosco, que dizem: o meu filho aprende uma coisa na escola que eu depois tenho que chegar em casa e desmistificar tudo isto que ele aprendeu. Dizer: filho, não é assim, tu não és obrigado a fazer isso. Realmente isso acontece, mas, portanto, a escola quer tomar o papel dos pais. E eu percebo, não é? Portanto, é normal que os pais, a partir da altura que têm que deixar o filho na creche aos 4 meses e têm que contar com o sistema educativo para fazer o trabalho deles, porque infelizmente estamos tão assoberbados com o trabalho e temos que trabalhar 8 a 10 horas todos os dias. Portanto, é normal que a escola ou a educação pense que tem que substituir aos pais. Mas isto está completamente ao contrário. Os pais devem educar os seus filhos, os pais devem ter tempo para educar os seus filhos. E a escola deve-se afastar destes ensinamentos que só apenas confundem as crianças, não é? E, portanto, as crianças cada família tem a sua própria maneira de educar os seus filhos. Umas ensinam de uma maneira, outras ensinam de outra, mas esta responsabilidade é das famílias. É das famílias e nunca da escola. E ao contrário do que se possa pensar, já há uma rede robusta de proteção de jovens e crianças, não é? Não é que estejamos debaixo de algo novo. Por outro lado, ainda em relação à escola, parece que, e vai-se ouvindo, que a escola acabou por ser dominada pelo movimento woke, que depois acaba por se espalhar também para outros setores. Vocês têm aqui uma chamada de atenção para essa ideologia que foi ou que tem sido implementada, não é? Exatamente. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, só para que as pessoas lá em casa percebam. Todas as pessoas têm liberdade para escolher o que fazem ou o que deixam de fazer com as suas vidas. Todas as pessoas têm liberdade. E nós, no Partido Nova Direita, não estamos aqui para restringir liberdades às pessoas. Só temos é que garantir que a liberdade das pessoas termina quando começa a liberdade dos outros. Isso é que nós temos que garantir, porque... A liberdade é igual para todos, é igual não para é? todos. Que não haja uns mais libertos. Exatamente. Quando a sua liberdade começa a restringir a minha liberdade, então aí temos que parar, não é? Porque eu estou a ser restringido naquele que é um direito que eu tenho. Eu, os meus filhos, a minha família, não é? E, portanto, é importante que nós percebamos este primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos colocar
informação na cabeça das pessoas sem que as pessoas queiram receber essa informação, não é? Obviamente que estar informado é bom e os pais têm esse direito e também essa responsabilidade como pais de ensinar os filhos para estarem informados, para que sejam bons cidadãos, para que respeitem as opiniões dos outros e a liberdade dos outros, mas nós não podemos continuar a querer confundir as crianças com ideologias e estas culturas woke que fazem com que depois as crianças em casa estejam confusas sobre aquilo que elas são, sobre a sua própria essência. Achas que há uma imposição? Sem dúvida. Sem dúvida. E de alguma forma a cultura woke já extravasou até a parte da sexualidade. Nós já vemos a cultura woke a ser implementada inclusive em obras de cultura, no cinema, a alterar inclusive o rumo da história. E muita coisa. E mais uma vez, reitero que todos nós temos a nossa liberdade. Todos podem escolher e nós temos que respeitar a liberdade de todas as pessoas. Respeitar e amar aqueles que nós amamos, portanto, porque às vezes temos membros da nossa família, pessoas que estão à nossa volta que têm a sua liberdade, fizeram a sua escolha e nós não vamos deixar de amar menos as pessoas, não é? Nós continuamos a gostar das pessoas, continuam a fazer parte do nosso círculo, mas também temos que entender e explicar portanto, às pessoas que têm a sua liberdade e a sua liberdade é sua, portanto fazem o que quiserem com ela. Não podem depois impor a sua liberdade às outras pessoas, não é? Nós temos a questão, por exemplo, das casas de banho nas escolas. Isto para mim é um ultraje, não é? Portanto, como é que é possível, não é? Uma menina não ir à casa de banho com medo que aconteça alguma coisa? Portanto, a pessoa tem que se sentir protegida quando está na escola e isto não está acontecendo hoje em dia. Portanto, nós temos que garantir que as regras são cumpridas, que obviamente essas crianças que estão confusas ou que já escolheram uma outra opção, não há problema nenhum, mas então tem que se arranjar maneiras na escola de não restringir as outras crianças. Olha, deixa-me ir aqui a um tema que foi quase o pontapé de saída, digamos, da visibilidade da Ossanda, que tem a ver com a história de Portugal e as questões raciais também. Eu sou filho de angolano, mãe portuguesa, avós madeirenses de um lado, um avô português do outro e uma avó timorense. Eu nasci em Angola, portanto sou uma verdadeira mistura e assusta-me de alguma forma ver como existe uma tentativa de revisionismo histórico e de apagar algo que foi o que foi e que devemos lembrar com as coisas boas e coisas más. Como é que a nova direita vê, digamos, esta questão da história? Porque vejo que vocês têm aqui uma série de situações onde dizem que a cultura portuguesa somos nós. Sem dúvida. E isto é daquelas coisas que nós entendemos que a nossa história está ligada às nossas colónias. Portanto, está ligada, nós estamos interligados desde sempre. E que Portugal foi construído com esta cultura de proximidade, de irmandade. E tal como a Presidente Ossanda, tal como falou agora, eu também tenho, a minha mãe é angolana, o meu pai é português, tenho familiares de Moçambique, tenho familiares de todo o lado, um bocadinho de todo o lado, mas eu amo o meu país. Este é o meu país, é o país onde eu nasci, é o país onde eu construí a minha família, é o país onde eu tenho a minha rede de amizade. Portanto, este é o meu país, é o país que eu amo. E, portanto, a questão do poder que a cultura tem e o amor que nós temos pelo nosso país é que é o mais importante. E todas aquelas pessoas que estão cá e que vieram cá para trabalhar e para ajudar o país a progredir e que também amam este país, são aquelas pessoas que têm que ser valorizadas. Agora, quem não ama o nosso país e vem para usufruir das questões sociais e apenas para se aproveitar do nosso país, aí já é uma questão diferente. Não é? Mas aqueles que amam realmente o país, esses têm que ser valorizados. Olha, e olhando para as questões de geopolítica e as relações internacionais, achas que de alguma forma Portugal perdeu aquela vantagem que tinha precisamente, a vantagem histórica de se ter relacionado com o meio mundo e agora e dizer que somos ator secundário é se calhar demasiado. Um elogio. Exatamente. Se calhar somos, como é que se chama aqueles que só aparecem? Figurantes. Figurantes. Como é que a nova direita vê isso e como é que Portugal pode ganhar novamente voz no cenário mundial? A verdade é que Portugal, apesar do país pequeno que nós somos a nível de geografia, nós somos enormes, somos muito grandes, não é? E, portanto, nós fazemos parte da história do mundo. Não é? Portanto, Portugal não é só este país do canto da Europa. Nós fazemos parte realmente da história mundial. E é importante perceber que a maneira como isto aconteceu,
não é? Foi através de nos termos virado para o mar, não é? Nós tivemos homens muito corajosos que fizeram que foram avante e avançaram. E Portugal, com isto, realmente cresceu imenso. Éramos uma das maiores potências do mundo. E hoje em dia, infelizmente, voltámos aos olhos dos outros, não aos nossos olhos, porque acredito que continuamos todos a pensar que somos os maiores, e somos, não é? Mas realmente somos agora aquele país perto de Espanha, não é? E que está ali ligado à Europa, mas que não tem muita palavra a dizer. Então nós precisamos nos voltar a virar para o mar. Nós precisamos nos voltar a virar para onde nós somos mais fortes, que é na língua portuguesa. E portanto, nós aqui, como Nova Direita, recusamos qualquer projeto federalista da União Europeia, não é? Portanto, isto é a primeira coisa, e acreditamos que Portugal pode ganhar muita força a virar-se outra vez para as nossas ex-colónias. Mas não tem sentido que Bruxelas tem esmagado pouco a pouco a soberania e todos os projetos soberanistas e nacionalistas que nascem nos países são muitas vezes colocados de lado com alguma parcimónia? Acredito, e basta ver a questão dos vistos CPLP, não é? Que Portugal aprovou e a Europa automaticamente disse que estes vistos não são legais no resto da Europa, são legais em Portugal. E, portanto, isto é nada mais nada menos que uma questão de retirar a soberania ao país, não é? Portanto, e se isto acontece desta maneira, eu não digo que nós devemos sair da Europa, não digo isso, porque realmente nós estamos ligados à Europa e há muita coisa boa que vem da Europa. Mas acredito que nós devemos diversificar a nossa estrutura e devemos garantir que não é só a Europa, que nós temos outros meios, temos outras maneiras de poder construir o nosso país e garantir que somos maiores e crescemos mais. Uma vez que falaste numa Europa federalista, eu vi que, se por um lado vocês apontam para a reintrodução do serviço militar ou civil obrigatório, mas logo no parágrafo a seguir negam a existência de um exército europeu. Exatamente, aí negamos. E uma das nossas medidas em relação à segurança é fazer crescer o orçamento da defesa. Nós precisamos de... Isto era algo que até foi uma das discussões que nós tivemos como partido em relação ao serviço militar ou civil obrigatório. Porque acreditamos que nós como país e os nossos jovens e todas as pessoas devem ter esta experiência, não é? Mesmo que não seja um serviço militar, possa ser um serviço civil, não é? Portanto, imagina aqueles 3 meses das férias que os jovens têm na escola poderem ser utilizados para ou fazer o serviço militar ou fazer o serviço civil. Isto só cria relação com o país, ajuda as pessoas também a saber se defender e a garantir um bocadinho mais a nossa soberania. E também defendemos o aumento grande do contingente das Forças Armadas. É dar condições para que as pessoas realmente... Porque temos muitas pessoas que têm esta vontade, este desejo, mas que depois colocam-se perante uma situação onde os salários são muito baixos, onde as condições são precárias e, portanto, obviamente que escolhem outras opções, não é? Portanto, se nós valorizarmos um bocadinho mais, se aumentarmos aqui um bocadinho do orçamento de defesa em relação a ser 2,5% do nosso PIB, nós vamos ter muitos mais meios para garantir que as pessoas depois podem ter solução nas Forças Armadas e aumentar esse contingente. Mas colocando essa questão do aumento do investimento na defesa, a visão que a Nova Direita tem em relação à situação geopolítica é de que Putin vai chegar até Lisboa ou há uma visão diferente que tem a ver com o que se passa em Moscou e também em Washington com a nova liderança de Donald Trump? Olha, eu acredito que nós temos de estar preparados para tudo. Nós vivemos num mundo completamente instável, não é? Onde o que hoje é certo amanhã deixa de ser. E, portanto, Portugal tem que estar preparado. Neste momento, imaginemos que acontecesse alguma coisa neste exato momento, como é que nós nos defenderíamos? Né? Se nós não tivéssemos a contar com a NATO, como é que nós nos defenderíamos? Nós integraríamos o país em um dia. Portanto, nós precisamos ter mais capacidade. Precisamos ter muito mais capacidade. Isto tem que se lutar para garantir que realmente Portugal tem capacidade de se defender. Apesar de sermos um país pequeno, nós realmente temos uma história muito grande que mostra que, como um país pequeno, fez frente realmente aos maiores países do mundo, talvez pela resiliência que nós como portugueses temos e pela capacidade de luta que nós temos, independentemente dos desafios que se encontram perante nós. E, portanto, nós temos que dar capacidade ao país para se defender, para ter mais força, para ser mais capaz. E, portanto, acreditamos que isto é daquelas coisas que é muito importante para o nosso país, aumentar o orçamento para as Forças Armadas. Para o que der e vier. Para o que der e vier, seja de um lado, seja do outro. Muito bem. Júlio, que outras propostas é que tens visto que, junto dos eleitores, têm sido bem recebidas, aliás? Olha, nós tivemos esta questão agora dos bairros sociais, não é? Portanto, como estão, nós tivemos a visitar alguns bairros sociais
Parece um bocadinho estranho, um partido de direita a visitar bairros sociais, mas fizemos questão de o fazer, para tentar, porque nós queremos ser a voz das famílias, não só de umas famílias, de todas as famílias portuguesas, não é? Portanto, aqui a ideologia fica um bocado de parte. Nós realmente precisamos defender as famílias portuguesas. E nós temos a falar com algumas pessoas que vivem naqueles bairros há 50 anos, há 40 anos, a pagar rendas, não é? E percebemos que a instabilidade destas pessoas, ao saber que estão a pagar uma renda durante 50 anos por uma casa que não é deles, não é? E que a partir da altura que eles partirem deixa de ser deles, deixa de ser património deles, vimos que era muito grande. E esta é uma das medidas que nós temos, que é permitir que estas casas sejam vendidas às famílias. Não é? Portanto, deixar de lado esta parte dos bairros sociais, porque são muitos fogos que estão ali disponíveis para ajudar a população portuguesa. Estilo cooperativa, em que a pessoa durante aquele tempo está a dar um determinado valor e depois a casa reverte a seu favor. Okay. E nós vimos uma das coisas importantes também para perceber é que o Estado gasta milhões, eu estou a falar no plural, para a manutenção destes bairros, mensalmente. Tá bom? Que é muito dinheiro. Para a manutenção que, se for ver estes bairros, se vir fora, portanto, não parece que nada está a ser... Mas eles dizem, não, vem aqui uma senhora da limpeza, de vez em quando, portanto, isto foi o que nós oferimos ao fazer estas visitas. E as pessoas dizem, nós temos problemas com a canalização, temos problemas com a eletricidade, mas nós não vamos mexer em nada porque a casa não é nossa. Não é? Portanto, isto é normal, que as pessoas, ao saber que aquilo não é deles e que não vão estar a investir nos seus próprios prédios, nas suas próprias habitações, sabendo que a habitação não é deles. Então, a nossa medida é que estas pessoas tenham a possibilidade de vender de comprar estas casas, obviamente a bater tudo aquilo que elas já pagaram, porque estas casas são casas que foram construídas já há muitos anos, portanto o preço de antigamente não é o preço de hoje, portanto já foram mais do que pagas, e portanto estas pessoas poderem realmente ter acesso à habitação e automaticamente retiramos este custo de manutenção ao Estado. Portanto são mais milhões que nós guardamos para construir mais casas para os portugueses. E estas pessoas passam a ter uma situação muito mais estável, passam a ter a sua própria propriedade, podem fazer obras aos seus prédios, podem tratar dos seus prédios. E depois, com todos os fogos que estão neste momento disponíveis, nós desmistificando esta questão dos bairros sociais e deixando de existir esta questão dos bairros sociais, portanto são prédios normais, que também estão disponíveis para venda para outros portugueses que também tenham necessidade de ter a sua própria habitação. Portanto, esta é uma das medidas que nós também temos como medida-chave para garantir a estabilidade das famílias e também reduzir, neste caso, as prestações que o Estado tem pago para a manutenção destes bairros. Ou seja, a nova direita também é um partido que acha que o Estado português tem gorduras para deitar fora. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, tá bom? Porque isto aconteceu mesmo em frente, tá bom? No Rio de Moro, portanto, tenho uns amigos que eu costumo visitar e, portanto, eu vi esta questão, estou a ver agora acontecer. Existe um pavilhão que já tem mais ou menos uns 15 ou 20 anos, mas é um pavilhão que está completamente... Está bem, está ótimo. Se calhar precisa ali de umas obras de requalificação, mas que é um pavilhão que pode ser utilizado. E havia um descampado, mesmo ao lado do pavilhão, que era utilizado como estacionamento. Como sabe, ali na linha de Sintra, o estacionamento é horrível. Não, em lado nenhum não se consegue estacionar. Eu vivi em Massamá. Okay, então pronto, então percebe a questão. O que é que a Câmara de Sintra fez? Em relação ao PRR, construiu um pavilhão novo, está a construir um pavilhão novo ao lado do pavilhão antigo. Portanto, temos dois pavilhões, um ao lado do outro. Gastou 3 milhões de euros na construção deste pavilhão novo, enquanto o outro pavilhão está ali ao abandono. Que se calhar gastaria uns 300 ou 400 mil euros para requalificar e podia fazer o que a população pede, que é construir um estacionamento, que aquilo era descampado para as pessoas. Neste momento as pessoas estão estacionadas no meio da rua, nas estradas, as ambulâncias nem passam ali no Rio de Moro. E temos um pavilhão ao lado do outro. Agora, diga-me se estes 3 milhões não são gastos desnecessários. E estamos a falar de uma Câmara, imagine todas as outras câmaras no país. Imagine todos estes gastos, portanto, a questão também dos bairros sociais, dos custos de manutenção. Portanto, há muita gordura, há muita despesa que deve ser revista e que deve-se perceber porque é que se fazem estas coisas, não é? Porque é que se constrói um pavilhão ao lado do outro, sendo que o outro está completamente funcional. Não é? Portanto, onde é que está? Qual é a razão? Porque é que nós não temos comunicação social a perguntar isto? Não é? Porque é que isto está a acontecer? Achas que isso vem no seguimento daquilo que tu dizias na fase inicial, que é a desconexão da classe política, seja ela a autárquica ou a nacional, daquilo que são as reais necessidades das pessoas? Vou-lhe dizer uma coisa, qualquer autarca que fosse ao Rio de Moro, falar com aquela população toda que está ali, eu não acredito que haveria uma única pessoa que dissesse que aquilo foi uma boa obra, ou que dissesse, não, obrigado, bom trabalho que vocês estão a fazer. Não, porque não falam com a população.
estão completamente desconectados, não é? Portanto, neste momento a população está em alvoroço porque não tem onde estacionar o carro e tem 2 pavilhões um ao lado do outro. Mas para quê? Para estarem a jogar, para estarem a usar os 2 pavilhões ao mesmo tempo? Não faz o mínimo sentido. Portanto, e tem que haver esta... nós agora que estamos a sair à rua, por acaso ontem tive uma pessoa que me dizia isto, que me dizia... que fazia falta, portanto, uma entrevista, nós ontem tivemos a fazer uma ação de campanha ali em Carcavelos, e uma pessoa que me dizia isso, fazia falta que a classe política estivesse na rua não só durante a campanha, mas que estivesse o ano todo, que estivesse a ouvir as pessoas, os problemas das pessoas o ano inteiro, que reservasse um fim de semana a cada trimestre para ir falar com as pessoas na rua, para tentar perceber o que é que se passa, o que é que se pode fazer mais, porque assim temos uma classe a governar para quem? Para ninguém, estou a governar para eles próprios. Para eles mesmos. Olha, Júlio, entramos agora nos últimos 5 minutos, o tempo voa quando estamos a conversar. Deixem-me ver algumas das propostas que vocês tenham também para o Serviço Nacional de Saúde. E se vocês são daquele tipo de partidos em que também o braço de ferro entre público e privado acontece? Sem dúvida. E eu vou-lhe dar um exemplo. Parece que neste país tudo o que é bem feito tem que parar de ser feito. E nós tivemos uma questão que era as parcerias público-privadas, não é? Que aconteceu no Hospital de Loures, no Hospital de Cascais, no Hospital de Cascais, no Hospital de Braga, onde tínhamos realmente hospitais a funcionar muito bem, com estas parcerias público-privadas, onde existia algo que era maravilhoso, que permitia aos médicos trabalhar 20 horas no público, portanto tinham aquele trabalho tanto de 20 horas com aqueles horários e depois complementavam no privado, portanto podiam fazer a especialidade e podiam trabalhar ao mesmo tempo no privado. E infelizmente, a partir da altura que se desfez estas parcerias, estes contratos foram completamente revistos e deixaram de acontecer. Então, obviamente que estes médicos pensaram, então pronto, olha, se é a mesma coisa, então vou para o outro lado. E o Hospital de Loures é um exemplo, eu vou dar um exemplo dos anestesistas. Havia 20 anestesistas no Hospital de Loures, no Hospital Beatriz Ângelo. A partir da altura que retiraram, passaram a estar 3. Os outros 17 foram-se embora. E foram 3 que eram dos mais antigos que ficaram por amor à camisola, não é? Para garantir o serviço. Isto não pode acontecer. Não é? Portanto, nós já vimos que ao longo destes anos, gestão pública é igual à gestão danosa. É o que está a acontecer. Ao longo destes anos todos, a gestão pública tem sido igual à gestão danosa. Portanto, vimos que isto não pode continuar assim. Então, nesse aspecto, olhando para a TAP, privatize. Ou não? Essa é daquelas questões muito boas e uma boa pergunta, não é? Portanto, a partir da altura que uma empresa pública está a dar prejuízo ao Estado, aí nós temos que mudar. Temos que garantir que isto não volta a acontecer. Dos 16 mil milhões de euros que foram gastos na saúde, 2 mil milhões foram em desperdício. 2 mil milhões em desperdício. Não é? E, portanto, eu tenho relatos, que eu tenho muitos amigos e familiares que trabalham nos hospitais, que nos mostram, fazem alguns relatos do desperdício que é feito. Abriu um bocadinho, já está no lixo. Já está no lixo. É desperdício atrás de desperdício. Porque está a ser gerido pelo público. Isto é do público, está tudo bem. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. E nós, em relação à saúde, acreditamos que estas parcerias público-privadas eram um sucesso e que devem continuar. Que nós, como portugueses, eu não me importo muito se vou para o hospital público ou para o hospital privado. Se houver a mesma qualidade em ambos os hospitais, nós, como público, queremos ser atendidos. Quero ter a certeza que se o meu filho estiver doente, eu posso, já que eu pago impostos, posso recorrer ao Estado para garantir que tenho saúde. Eu quero ter a certeza que as mães ou as mulheres que estão grávidas não vão ter a ter filhos nas ambulâncias. Isso é o que o português quer ter a certeza. Agora, se está a ter no Hospital da USA ou se está a ter no São Francisco Xavier, isso para os portugueses é completamente indiferente. Queremos é ter uma boa saúde. Muito bem. Júlio, sensivelmente no último minuto, vou pedir para a tua Câmara possas então convencer a nossa audiência porque no dia 18 votar Nova Direita. Sim, senhora. E eu quero falar para todas as pessoas que estão lá em casa e que nos ouvem agora que nós neste momento temos uma oportunidade de renovar a classe política. Temos a oportunidade de colocar de lado os clubismos e esta vontade que nós temos em de votar sempre no mesmo partido para dar voz aos partidos que estão a começar agora. Nós precisamos de sangue novo naquela Assembleia. Precisamos de pessoas que tenham a força e a coragem para colocar aquelas pessoas na mesa e conversar, dialogar, para mudar realmente o paradigma que nós temos neste momento. Nós, se continuarmos como estamos agora, nestes 50 anos que passaram, nós nos próximos 50 anos vai ser exatamente igual. Cada vez mais a deteriorar o serviço público, a deteriorar as nossas vidas. Portanto, eu faço um desafio a todas as pessoas que estão lá em casa, porque eu sei que parece que não, mas é preciso
preciso coragem para tirar aquela cruz que nós temos no partido que sempre votamos e votar num partido com uma nova direita. Mas eu garanto-vos que o vosso voto no partido Nova Direita vai valer a pena. E deixo este desafio a todos vocês que estão em casa, que no dia 18 de maio tenham a coragem de colocar a cruz no Nova Direita. Muito bem. Júlio Gurgel Ferreira, em representação de Nova Direita. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um prazer. Foi uma ótima conversa. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Se você gosta, logo de manhã cedinho, ouvir a conversa quando vai a caminho da escola ou a caminho do local de trabalho, temos em formato de podcast nas principais plataformas. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite, agradecer-lhe e dizer que amanhã estamos de volta. Obrigado. Boa noite.